Agora aqui, então, vamos fazer o corte B, que nós marcamos aqui, ó, que ele passa pela cozinha, né? Então, ele passa pela cozinha, passa pela sala, é um corte perpendicular com A, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente deixou aqui retinho de novo, agora a gente vai pegar a planta, vai olhar para que lado, então, a setinha sempre para cima. Se alguém já tiver craque e não quiser dobrar, não precisa, tá? Normalmente a gente não dobra, óbvio. É só para de forma didática. Eu vou pegar, então, o corte B, vou dobrar aqui, né, para vocês verem. E vou olhar, então, com a setinha virada para cima, tá? E vou ver o que eu tô cortando aqui, então, ó. Tá ok? Vou deixar dobradinho aqui na linha do corte virado pra cima. Tá? Deixa eu pôr o papelzinho aqui embaixo pra vocês verem, pra eu poder explicar. Então, nesse corte aqui, o que acontece, ó? No corte BB. Eu vou ver, nesse corte BB, eu vou ver a corte da parede externa aqui da sala, eu vou cortar a calçada, vou cortar a parede de divisa e vou cortar também essa parede da cozinha, sendo que nessa daqui tem janela e na sala também tem uma janela. Aí eu vou ver, né, então eu vou desenhar em linha fina, eu vou ver a janela J2, eu vou ver a janela J1 e eu vou ver também o fogão, a pia e a geladeira, olha só que legal, né? E eu vou ver essa parede aqui com revestimento, tá? Então, vamos começar da mesma forma, tá? Então, eu vou começar fazendo a linha aqui da laje, né? A linha do piso. E aí, eu vou fazer a terra e vou seguir os mesmos passos. Então, eu vou dar uma adiantada e vou fazer o mesmo passo, então, marcando a do piso. E vou puxar também as paredes, tá ok? Então, vou puxar as linhas das paredes. Aqui, então, eu fiz a linha do piso. Fiz a linha do piso. E agora, eu vou partir, então, vou alinhar as paredes que eu estou cortando e vou transferir aqui para vertical. Então, essa parede que tá cortando, essas e essas. E vou fazer elas, então, na vertical. Aqui, então, eu puxei as paredes que estão em corte. Agora, eu vou marcar o pé direito, né? Tem que ser sempre o mesmo. Então, aqui eu vou pegar na escala 1/50. E vou marcar, então, 2,70, 2,50, 60, 2,70, vou marcar 2,70 e já vou marcar 10 da laje. E embaixo eu vou marcar aqui 10 do contrapiso, tá ok? E vou traçar, então, agora as linhas que estão na horizontal, que correspondem à laje e ao contrapiso e ao pé direito. Agora, aqui, então, eu vou apagar essas linhas, vou apagar as linhas que estão sobrando. As de baixo eu vou deixar passando um pouquinho, lembra? Eu vou marcar as vigas superiores e também as vigas baldrame com 30 de cima para baixo. Então, eu vou marcar aqui. Essas medidas eu vou deixar anotado para vocês, tá? Então, 10, 20, 30... né? E vou marcar também aqui 10, 20, 30, aqui pra fazer as vigas. E vou traçar aqui, então, né? E vou traçando elas aqui pra fazendo as vigas superiores. E também já deixar pronto aqui. Vou fazer a viga baldrame. Agora é só apagar todas as linhas que estão sobrando, ó. Vou apagar, então, as linhas que estão sobrando. Aqui, então, eu fiz a calçada, né? Já deixei a linha aqui da terra, né? O contrapiso, a laje, as vigas já estão todas prontas. E eu tirei todas as linhas de encontro, tá vendo? Então, tá tudo unido, tudo bonitinho. Agora, aqui eu vou desenhar a terra, conforme o outro exemplo, né? Do corte A. Vou descer aqui aproximadamente 1 metro, não para 50. E vou fazer agora... Vou terminar, né? Vou fazer a achura de concreto e vou fazer também a achura dessa terra. Aqui, então, fiz a achura de concreto na laje, nas vigas, na viga baldrame. Fiz aqui a terra, né? A achura, diferenciei aqui, separei os materiais aqui do contrapiso e da terra.
Aí agora é importante eu perceber, né, para poder desenhar o que elementos que eu tô cortando, o que eu tô vendo. Então eu cortei a parede, né, as lajes, piso, e agora eu vou ver, eu tô cortando então uma janela. Então vamos fazer o peitoril de 1 metro e ela com 1,10, da mesma forma que outro corte. A janela da cozinha, então um peitoril de 1 metro e ela com 1,10 m. Eu vou estar vendo também essas duas janelas, da mesma forma, né? Só que aqui, essa janela aqui da cozinha, eu vou colocar ela com peitoril de 1,10 e ela com 1 metro, por causa da pia e da torneira, tá ok? Para ficar melhor essa utilização, tá? Então, vamos lá juntos. Então, eu vou marcar aqui. Eu vou marcar e vou repassar com vocês as alturas. Aqui, então, repassando, então, aqui eu tenho peitoril de 1 metro. E aqui a altura final de todas elas estão, então, com 2,10, tá? Aqui, 1 metro, 1,10 m. 1 metro, 1,10 m. Aqui tá o contrário, 1,10 m e 1 metro. Tá ok? E aí, eu vou detalhar. Então, aqui agora eu vou cortar, fazer ela em corte, eu vou fazer ela em vista, aqui igual eu vou explicar também. Aqui, então, o que eu fiz? Como as janelas estão em vista, né? Então, eu fiz as janelas em corte e aqui as janelas em vista. Então, eu fiz como se fossem as folhas das janelas, né? Hoje a gente usa muito janela de alumínio, vidro temperado, então vocês podem até observar a janela de vocês, da casa de vocês, do apartamento, e tentar reproduzir ela aqui, tá? Mas basicamente aqui eu coloquei aqui como se fosse o batente de 5, e eu representei aqui dividido em 4 folhas, porque pela largura daria 4 folhas. Se ela fosse menor, folha é cada parte dessa aqui de divisão das esquadrias. Então, portas e janelas são denominadas esquadrias, né? Então, aqui eu faria em 4 folhas, do qual eu vou representar o que são de correr, né? Então, vou fazer o símbolo aqui de correr e vou mostrar pra vocês. Dividido aqui, então, 5, 5, 5, pra fazer como se fosse o batente. Você pode detalhar quanto em vista aqui é a hora que eu tenho de mostrar como é que vai ser a janela. Por isso que eu tenho corte, né? Pra já mostrar os elementos que estão dentro da casa, para as pessoas poderem construir, comprar, né? E ajudar na decisão. Então, aqui eu vou colocar simbologia de porta, de janela de correr. Aqui, então, eu fiz a janela de correr, eu coloquei aqui uma setinha, né, indicando que a janela ela corre pra lá e corre pra cá, tá? Então, escrevi a palavra corre, também com 3 milímetros aproximadamente. E aqui agora, o que a gente vai fazer? Então, eu detalhei, aí vocês podem fazer a janela do jeito que vocês quiserem, né? Podem pegar em livros, podem pegar na casa de vocês do jeito que vocês quiserem a janela. E aqui, só é importante eu vou observar que, ó, da sala pra cozinha, né? A gente tem um desnível, então a cozinha aqui tá em 10 e a cozinha tá em 7, tá ok? Tá em 10 e aqui tá em 7. Então, o que seria? Então, aqui no contrapiso eu teria uma diferencinha, né? Menos de 5, normalmente a gente não representa na escala 1 para 50, a gente só dá essa diferenciação na cota. Mas para efeito didático, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar um pouquinho aqui, né, onde no ambiente cozinha, eu vou apagar essa linha aqui e eu vou abaixar um pouquinho, tá? Para vocês lembrarem que aqui nesse ambiente aqui é mais baixo. A gente não consegue marcar exatamente 3, né? Na escala 1 para 50. Então, eu vou pegar o 5 e vou marcar um pouquinho para baixo, é mais só para ter um dentezinho aqui para vocês observarem, para ficar registrado também que tem esse desnível aqui. Aqui, então, se vocês observarem, eu fiz o desnível, então eu abaixei um pouquinho menos que 5, ó, tá vendo que ficou um dentezinho aqui, com relação ao piso da sala e ao piso da cozinha, tá? E agora ficou faltando os equipamentos, então ficou faltando eu colocar aqui na cozinha. Eu vou até abrir a planta aqui, que já não preciso mais, né, mexer com ela. Eu vou desenhar o fogão, vou desenhar a pia e vou desenhar a geladeira em vista, tá? Então, as medidas da planta, eu vou seguir aqui do fogão. E aqui a altura do fogão, ele é relativamente alinhado com a bancada da cozinha. Então, a bancada de cozinha, a gente usa ela com uma altura de 87 centímetros a 90, tá? Que é um padrão de medida
de ergonomia mais utilizado. Mas, é claro, como cada cliente é um cliente, né? Se o cliente for muito alto, essa bancada de 90, ela fica baixa para ele. Mas também não adianta fazer uma bancada muito alta, né? Que um dia se essa casa for comercializada, daí complica, né? Então, vamos padronizar essa bancada com a altura de 90, vamos alinhar o fogão por ela e vamos fazer a geladeira com a altura de 1,80, tá ok? E seguindo a medida em planta desse aqui. Então, eu vou desenhar agora eles em vista aqui, tá? Vai ficar bem bonitinho esse corte. Olha só que legal que tá ficando esse corte. Então, eu fiz aqui a geladeira, né? Com a altura aqui de 1,80, 1,85, perdão. Eu fiz essa bancada com 90, desenhei aqui em projeção das cubas, lembra, né? Tudo que nós não estamos vendo, mas ela está ali, em projeção das cubas. Fiz um fogão em elevação, as medidas, gente, tudo meio aproximada, né? Igual eu falei, os modelos são muito variados. Aqui a gente tá fazendo só uma simulação, né? E aqui eu coloquei, então, um balcão, né? A base aqui que a gente chama de sócolo, né? Uma elevação do chão da bancada, que é onde a gente bate o pé ali, ele tá com 15 centímetros, tá? Pra ficar um móvel bastante elegante. Então, eu coloquei aqui, né? Uma representação do que seriam as portinhas, as gavetas. E aqui, então, a geladeira em vista. Tá vendo? Não tem perspectiva, não é perspectiva, tá? Então, aqui é o fatiamento da edificação, ou seja, é o corte, tá ok? Agora, o que nós vamos fazer? Aqui, como ele é uma área molhada, a gente precisa representar, então, o revestimento de parede, tá? Pelo Código de Obras de Londrina, todas as áreas molhadas das edificações precisam estar com algum tipo de revestimento ou alguma proteção da edificação para evitar que essa se deteriore, né? E acabe dando problema para os seus moradores. Então, aqui a gente vai representar igual o piso, né? Em placas. Normalmente, aqui na parede, a gente reveste em placas para efeito de desenho ou 30 por 30, né? Ou quem quiser já deixar o desenho bem contemporâneo. Hoje a gente tem os revestimentos de 60 por 20. Pode também seguir o mesmo piso, né? Então, 50 por 50, 60 por 60. Eu vou deixar a critério de vocês, tá? Aqui eu vou fazer um revestimento bem pequeno aqui para ficar ele bem marcado. Aqui, então, eu fiz todo o revestimento, tá vendo? Só da área molhada, na sala não precisa, ó. Fiz todo o revestimento da parede e agora eu vou engrossar, né, os elementos que estão em corte. Então, as paredes, lajes, vigas, e aí vocês vão ver que já vai ficar bem bacana esse desenho. Aqui, então, eu engrossei, tá vendo? As paredes, vigas, né? E aqui tá tudo em vista, olha só como já dá uma diferenciação, e tem que dar essa diferenciação, tá? E aqui nesse corte é a mesma coisa, a parte, então, da cobertura a gente vai deixar parado, né? Até a gente fazer a planta de implantação, que vai ser na próxima aula. E aqui nós vamos colocar as informações, então, o nome do ambiente e os níveis, tá ok? E aí, depois ficou faltando a cota naquele outro desenho, e eu vou colocar as cotas e vou postar pra vocês um exemplo. Aqui, então, agora, né, com todas as informações. Então, eu tenho as paredes em corte, os elementos em vista, eu tenho o nome dos ambientes, os níveis, calçada, terra, e aqui é outra informação, a informação de laje e revestimento cerâmico. Agora, falta a informação aqui das janelas que estão em corte, então, eu tenho aqui a J1 e a J4 em corte. Aqui, então, agora eu tenho com todas as informações. O que falta agora? Falta colocar as cotas e depois voltar fazendo a cobertura, tá? As cotas, eu vou colocar as cotas também com linha de chamada, né? O texto da cota sempre em cima da linha de quem olha de frente, né? De frente ou do lado direito, né? Para quem olha de frente ou do lado direito, então não fica rodando o desenho. Eu vou puxar as cotas aqui em forma de linha de chamada e vou colocar para vocês em linha bem fininha, tá? De todos os elementos que estão em corte, elemento que estão em vista não precisa, tá? Basicamente, mas todos os elementos que estão em corte. Eu vou colocar também mais algumas informações do que estão em vista, tá? Para vocês lembrarem e conseguirem desenhar. Eu tenho, então,
as medidas, né? Peitoria 1 metro, janela 1,10, 60. E aqui eu vou marcar sempre o pé direito por dentro, quanto que eu quero. Então, 2,70, né? Que a gente fez na planta. Então, aqui eu marquei pra vocês o balcão. Aqui, 1,03 m. Por que que tá 1,03 m aqui? Porque aqui ele tá 10 e aqui tá 7, ó. Então, tá um pouco mais baixo, mas eu quero manter as portas, as janelas alinhadas por cima. Então, aqui ficou 1,03, 1,10 e 60, tá ok?